Bom dia a todos, senhores conselheiros, a Val, que está nos apoiando aqui na realização da sessão. Teremos início, então, a sessão das 9 horas do dia 15 de julho de 2020. A composição do colegiado permanece a mesma. Na sessão da manhã, hoje, não temos sustentações orais encaminhadas pelos patronos. Na sessão que se iniciará às 14 horas, nós teremos sustentação oral nos itens 85 e 86 de relatoria da conselheira Bianca, tá? Só para a gente já ficar atento. Então, no dia de hoje, iniciaremos pelo primeiro item da pauta de hoje, que é o item 65, recorrente Padovani Limitada, e a relatora é a conselheira Bianca, a quem eu passo a palavra. Bom dia, conselheiros. Trata-se de um processo de compensação, de declaração de compensação protocolada em maio de 2003, na qual se utiliza crédito oriundo de saldo negativo e RPJ do ano calendário 2001 e 2002 e CSL ano 2002 para compensação de débito de RPJ e CSL de janeiro a novembro de 2003. A autoridade fiscal, com o fito de homologar a apuração de saldos negativos, procedeu à revisão de todos os valores correspondentes informados nas respectivas declarações anuais, desde 95 até 2002. Então, um caso que a gente já vem analisando aqui no colegiado. O despacho decisório, então, conclui pelo não reconhecimento do saldo negativo, pelo reconhecimento de 2001 e parcial em relativo às REPJ e CSL de 2002. Remanesceu, então, um saldo a pagar relativamente aos períodos de julho a novembro de 2003. A glosa do crédito, então, se deu por divergência de saldo negativo relativamente a questões encontradas no ano calendário de 95, 97, 2000 e 2002. A decisão de primeira instância deferiu parcialmente a manifestação de inconformidade e, então, ficou ainda pendente, no entanto, um valor de 209 mil. Eu vou tomar a liberdade aqui de passar já para a preliminar de homologação tácita, porque o pedido de compensação foi transmitido em maio de 2003, dia 14 de maio. No entanto, o despacho decisório só foi emitido em agosto de 2008, com ciência em 13 de agosto de 2008. Então, foi ultrapassado aqui o prazo de homologação tácita para fins dessa compensação. Então, eu estou encaminhando meu voto para reconhecer a homologação tácita dessas compensações. Obrigado, conselheira Bianca. Senhores, dúvidas? Só uma dúvida que eu fico, assim, quando chega um processo tão óbvio, eu fico pensando por que a DRJ já não acolheu esse pedido lá. Qual foi o fundamento da DRJ para não aplicar, assim, porque é algo tão direto em relação à lei, em relação à IN, que me assusta um pouco, assim, por que a DRJ tem alguma peculiaridade? Presidente. Sabe? Fica à vontade, Roberto. Eu só ia fazer uma pergunta. Eu estou vendo aqui, pelo seu voto, que foi uma sequência de decompes, não é isso? Isso. É isso? Foram várias decompes. E aquela decomp que foi transmitida em maio de 2003 foi a primeira. Então, a pergunta que eu faço aqui é a seguinte: em relação às decomps subsequentes, nós podemos considerar as compensações como tacitamente homologadas? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho para mim que nós temos que verificar a data de transmissão de cada decomp. Eu estou vendo aqui que tem decomp que foi transmitida só um segundinho, senhor Roberto, que eu vi que caiu aqui o pessoal do apoio, acho que não estão logados nesse momento, né? Giovana está falando? Tá mudo.
Não, sim, presidente, eu ia sugerir talvez que a gente continuasse, porque a gente tem o backup da gravação. Sim. Para não ter prejuízo, né? Vamos continuar, é o primeiro processo, a gente continua. Chegaram. Ok, vamos ver. Val, por gentileza. Bom dia, presidente. Bom dia. Nós interrompemos assim que o seu acesso caiu. Sim. A gente segue aqui ou você prefere que use nesse primeiro processo o meu arquivo? Não, você pode dar continuidade. Posso dar continuidade? Tá bom. Sim, eu anotei o horário direitinho, foi questão de um minutinho. Isso, tá bem tranquilo. Não voltar a gravar, tá? Ok. Senhores, então, retomando aqui, né, que havia tido, a gente tinha um pequeno problema operacional, que foi resolvido. Conselheiro Roberto, pode continuar a sua explanação, por gentileza? Então, eu pegando aqui o relatório do voto, eu vejo que tem um quadro com as decomps, seriam 16 decomps, confere? 16, né? A primeira foi transmitida em 30 de maio de 2003. A última foi transmitida em 17 de 12 de 2003. Então, salvo engano, nós teríamos que verificar a homologação tácita para cada decomp, levando em conta a data de transmissão de cada uma delas. Bom, está posta aí a questão para reflexão. Eu concordo com o conselheiro Roberto aí, teria que ser analisado uma a uma, e aí talvez fosse caso do reconhecimento da homologação tácita parcial, né, ver quais as decomps, inclusive a gente consegue, pelo número da decomp, identificar o número, a data da transmissão, mas a gente teria que ver se o despacho decisório, esse de agosto, foi um despacho decisório único para todas, ou se teve, inclusive, data de ciência diferente, né? Porque se considera a data da ciência. Se foi um despacho único, que a conselheira Bianca falou que a ciência foi, eu anotei aqui, 13 de agosto de 2008, a gente consideraria aí 5 anos anteriores a essa data e veria quais as decomps que foram homologadas tacitamente, né? Foi um despacho decisório único, no caso, em relação a todas essas decomps? Então, na verdade, esse processo eu fui e voltei, porque eu fiquei com a mesma questão do Fernando. Eu falei assim, gente, não é possível que é tão óbvio, né? E a princípio tinha identificado a homologação tácita, mas agora, eu estou olhando aqui, realmente, a DRJ já considerou a homologação tácita para todas as decomps que teriam sido transmitidas antes, até esse prazo de 5 anos, ficando aqui apenas 4. Então, já teve reconhecimento dessa homologação tácita pela DRJ, sim. Então, o que ficou aqui para discussão, e até avancei meu voto aqui nesse sentido, foram, então, esses pagamentos relativos a maio a julho de 95 e de CSL, e também a compensação de estimativa de CSL de maio a julho de 95 e o pagamento de estimativa de CSL de agosto. Então, realmente, essa questão foi superada. Engraçado, eu deveria ter tirado isso do voto, mas enfim, eu vou então avançar aqui na análise, tá, presidente? Certo. Então, aqui tem duas questões. A primeira é preliminar, que a gente já vem conversando há bastante tempo, que é a questão do limite temporal para você reconstituir a apuração do contribuinte, a partir de uma compensação, ele reabrindo retroativamente todas as compensações, todas as apurações da pessoa jurídica, que foi o que ele fez aqui. Então, ele foi lá em 95 e foi reabrindo e aí glosou aqui duas compensações, a compensação de estimativa de CSL de maio a julho de 95 e um pagamento de estimativa de agosto de 95. A minha opinião, e aí seguindo aqui a opinião do Dornelas, é que não pode abrir, que há decadência, sim, para a reabertura, né, de apuração, né, nesse caso aqui a gente está falando
de 2012, ele está retroagindo até 95, né? E, de qualquer forma, eu avancei aqui para a parte do mérito, o contribuinte, caso não acolhida essa questão da decadência, o contribuinte, ele traz uma documentação acostada aos autos, dizendo que, se for vencida essa questão da decadência, de que ele traz uma comprovação de documentos do ano calendário de 94, que comprovariam, então, a extinção, né, desses débitos de 95, que, então, a fiscalização teria que retroceder mais um pouco. Se ele retroceder até 95, teria que retroceder até 94. E aí ele fala que essa documentação que ele acostou que não foi analisada, porque ele só teria um retroagido até 95. Então, caso vencida essa questão da decadência, eu estou propondo uma diligência para que, então, esses documentos de 94 sejam aceitos e possam ser analisados, né? Certo. Isso. Talvez o microfone aberto, pessoal, está retornando o som. Vamos lá. Acho que só o Roberto aqui. Isso, melhorou. Não, ainda tem algum problema aí. Bom, vamos lá. Eu entendo que a gente discutiu até no processo de ontem a questão do prazo, né? Não confundir a homologação tácita com aquela verificação de bases de cálculo. Né? Mas, nesse caso aqui, me parece que são outras questões, não são? Eu quero uma estimativa, Bianca? Uma estimativa e um pagamento de CSL. Então, o que eu entendo que há um prazo para a fiscalização agir, o fisco agir, é para alterar bases de cálculo. Então, eu entendo que tem uma limitação para isso, dentro daquela discussão que a gente teve ontem lá. Eu também, Bianca. Do parágrafo 4º do artigo 9. Essa base de cálculo. Agora, para verificar se pagamentos existem, existência, se fonte existia, porque veja que isso aqui a gente não mexe na base de cálculo. São só questões já diretamente no valor do imposto devido. Isso, para mim, não teria prazo para o fisco observar. Aí ele vai ficar preso se tem homologação tácita, coisas desse tipo. Mas em nenhum momento a gente poderia falar, não, pagamento de 94, o fisco não pode mais questionar. Não, ele não está questionando base de cálculo, portanto, não é objeto de lançamento em nenhum momento. Então, eu acho, ou isso vale para a fonte também, entendimento que eu tenho. Ele pode ver a existência do efetivo pagamento, né? Isso. Obviamente. Naquela mesma premissa, só pode devolver o que se pagou. Então, eu acho que essa não seria uma matéria de decadência, né? Ou de qualquer forma de limitação de verificação pelo fisco. Quando for base de cálculo, eu entendo que sim, que aí é quando a gente tem lançamento mesmo, né? É só a gente pensar, que nem a gente estava conversando ontem, né? Também no processo de CTF, se um contribuinte informa, ele confessa um débito em DCTF e ele extingue aquilo com pagamento, a gente viu que não precisaria nem fazer o lançamento. É só ele saber, se o pagamento existe, está extinto, se o pagamento não existe, volta a cobrança. Seria mais ou menos a mesma lógica aqui. Se o pagamento existe, ele tem crédito, se o pagamento não existe, não tem crédito. Para isso não teria prazo, entendo eu, né? O prazo seria o da homologação tácita, por exemplo, ali, né? Que era uma questão que não envolve o mérito em si, mas é uma questão preliminar. Sei que o Dornelas quer falar, acho que a Giovana queria falar. Não, tranquilo, Farão, tá abarcado. A minha dúvida, sim, eu tinha uma pergunta em relação, porque se a gente superar a questão lá da alegação de decadência, a conselheira Bianca informou que o contribuinte trouxe documento e dizendo que teria que retroagir a 94. Aí eu pergunto, que documento seria esse que ele alega trazer, se é pagamento, ou se é simplesmente uma declaração, ou se ele alega que essa estimativa de 95 foi quitada com saldo negativo de 94, e por isso que teria que retroagir, para ver se a gente tem, digamos, um indício suficiente assim, de existência para realmente
fazer essa diligência, porque aí eu me inclinaria pela diligência, contanto que a gente tivesse uma alegação ali dele, digamos, plausível, em termos de existência. Então, em relação à compensação de estimativa de CSL de maio a julho de 95, a DRJ falou o seguinte, falou que o contribuinte não apresentou comprovação de que, né, da quitação desses valores. E aí, em recurso voluntário, ela fala assim, olha, não teve comprovação de pagamento porque não houve pagamento. O que houve foi uma compensação desses valores com saldo negativo da mesma contribuição de CSL de 94. E ela falou que a documentação está aqui acostada aos autos, na folha 484, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Só para vocês, isso aí é a numeração à mão. Numeração digital são folhas 498, 499. Tá bom. Que eu acho que ele deve ter, naquela época, feito a compensação na própria escrita das estimativas, né? Eu estou vendo aqui que tem uma folha... 498, né, Fernando, que você falou? 498, 499. Nesse caso, eu concordaria, sim, com a diligência. Eu acho que, realmente, se o auditor ele retrocedeu até 95 para verificar os pagamentos e a liquidação teria sido feita por compensação de saldo negativo de 94, teria que ser verificado, sim. Tem um documento aqui que está bem apagadinho, né? Mas... Tá bem... Ele tem duas coisas. Um que é uma ficha aqui... na 499, né? Tem uma ficha do Razão e aqui embaixo tem coleta de dados e aí ele junta aqui os valores. O problema aí agora delimitar, né, Bianca, o espectro da diligência, porque para alguns, para mim, por exemplo, a simples declaração do contribuinte 94 dizendo qual o saldo negativo dele e a informação do fisco que não foi utilizado está disponível, para mim é suficiente, mas para outros, talvez é a composição do próprio saldo negativo 94, né? Não, eu acho que não... Sei. Não sei. Bom, depende. Entendeu? Porque aqui são várias situações, né? Provavelmente, o fisco viria aqui e ia olhar, primeiro, se ele fez a compensação na escrita. Talvez se a gente esmiuçar aqui, ele fala o valor da estimativa, ó. Só que não dá nem para... Né, o documento não dá nem para ler muito bem, né? Segundo aqui, mas tudo bem, né? Diz que está na folha tal e colocou os documentos aqui, a gente fica meio... De qualquer maneira, pelo que eu entendi, Fernando, o argumento dele é de que a fiscalização teria que ter retroagido mais um ano, então, para ver. E que essa documentação não teria sido analisada. Não, é que eu acho que não foi... Eu acho que a fiscalização pode, desde que ele indicasse, porque como nessa época não existia declaração de compensação, não existia nada, e o contribuinte fazia isso na própria escrita, sem dar, entre aspas, uma satisfação, sem ter que dar satisfação para o fisco, quando o fisco questiona, a DRJ também questionou, compete a ele dizer, olha, eu fiz autocompensação porque eu tinha um saldo negativo lá em 94 que eu utilizei para compensar a estimativa. Legal, ele traz a prova que ele fez na escrita. Acho que o fisco vai olhar o seguinte, você tinha um saldo negativo e você tinha um saldo negativo ainda disponível? Sim, beleza, tá tranquilo. Dornelas, eu concordo contigo que se ele for discutir se o saldo negativo está certo ou errado olhando a base de cálculo, é uma coisa, mas a gente não sabe. A outra é se ele chegar e dizer assim, você não tinha saldo negativo, você tinha imposto a pagar e não pagou. Caiu novamente o apoio aí. Vamos seguir, pessoal. Dornelas, está mudo o seu microfone. Isso mesmo, só falei assim, vamos continuar, tá estável lá. Vamos continuar, acho que é melhor usar nesse primeiro processo o nosso arquivo mesmo, que está contínuo, né? Sim. Então, assim, eu acho que sim, que a gente poderia fazer uma diligência, pedir para o fisco olhar essa documentação. Isso. Tá. Deixa eu só avisar a Val do apoio. Val, a gente deu sequência aqui
e se vocês acharem por bem, depois eu disponibilizo o vídeo que eu estou gravando aqui, que não tem nenhuma interrupção, tá? Vamos lá, pessoal. Acho que a gente pode, sim, fazer a diligência, propor essa diligência, mas bem específico, para ver, né, dizer, olha, a estimativa lá de 94, que ele compensou com saldo negativo 94, o fisco analisar aqui a documentação que ele atestou aos autos, se for o caso, intimá-lo para prestar os esclarecimentos, né? Tá. E eu vi que tem, na sequência, o documento de folha 500, que é um DARF. Né? Em princípio, aí, também a gente precisaria, o fisco, que é estranho, né? Ter um DARF e não ter sido considerado. Talvez o fisco vai poder nos dizer se esse aqui está atrelado a outro débito. Exatamente, a gente não sabe o que aconteceu. Não sei se vocês estão acompanhando ali na folha 500, 501. Tá, então eu vou pedir a diligência relativamente a todos esses documentos que foram juntados aqui da folha. O eletrônico ficou 498, 499 e seguintes aqui. Acho que até 504. Até 504, Daí então, 498 a 504. Aí pede para olhar tanto em relação à compensação da estimativa, quanto a esses DARFs que ele diz que ele fez pagamento aqui, né? Uhum. Para ver se eles foram alocados, se tem alguma relação. Se precisar, ele intima o contribuinte para prestar esclarecimentos. É uma sugestão, né? O contribuinte bateu tanto na tecla da homologação tácita. Quando eu fui ver o despacho decisório, eu fiquei tão assim que voltei, mas realmente a gente consegue avançar, então, para essa questão da análise mesmo. E, Fernando? Tá bom, já anotei, então, aqui a diligência. Esse DARF da folha 500, ele foi aceito pelo acordo da DRJ. Pois é, isso que eu tem o 500, tem mais alguns aqui, né? Tem mais algum aqui, ó. Tem o 501. A DRJ, ela aceitou bastante coisa. Tudo que tinha comprovação, ela aceitou. Só essa questão de 1994 é que ela, aqui no voto, na folha 581, que ele fala, a interessada alegou compensação com saldo negativo de 94, mas não apresentou comprovação. É como se ela realmente não tivesse analisado essa documentação, né? Mas é que talvez ele tenha só alegado, né, não sei, isso aqui, esse documento aqui está no recurso voluntário ou não? Está na impugnação. Só um parênteses aí, Rogério saiu do AFA, tá estático? Não. Não, tá aqui. Ah, certo, ok, tá aí. Tá paradinho. Tô pensando aqui, no caso. Eu acho que a diligência... A DRJ podia, pelo menos, ter dito que não, que o documento tal não é aceito, mas ela disse que ela falar que não trouxe nada também, né? É que assim, ó, eu entendo, né, um pouco a DRJ, né? Porque o contribuinte fazer menção, está comprovado na folha 499 e 400 e 500, 499 e 500, não é isso aqui? 498 e 499. Eu olho aqui, primeiro, que o documento está quase elegível, né? E segundo, que eu não consigo identificar, porque ele não aponta, olha, eu fiz a compensação no dia tal, né? Na conta, tem duas contas aqui, parece, não sei. Mas aí, Fernanda, eu acho que ela tinha que ter feito menção a isso, não? Os documentos estão elegíveis, tinha que ter feito comprovação melhor. Ela simplesmente dizer, não foi comprovada, acho que ela tinha que ter embasado melhor essa negação aí, né? Essa negativa. Eu até acho que dá para fazer a diligência e tal, mas isso para não... Porque às vezes também é aquilo que o Dornelas fala, né? Juntar o documento e fazer prova são coisas... distintas. Tudo bem, que são duas folhas, né? Mas pelo menos é mais objetivo, assim, né? Dizer, olha, compensei tal mês, tal valor, conforme o lançamento, em tal data, mostrar ali pra gente. Porque a gente olhando aqui, são duas folhas só.
A gente consegue dizer quanto ele compensou? Então, qual prova? Não, provavelmente... Porque ele poderia ter trazido uma prova que a gente mandaria a diligência só para olhar se o crédito estava disponível, por exemplo, né? Ó, tá aqui a compensação. Mas eu olhando aqui, eu não tenho nem certeza se está aqui a compensação, entendeu? Eu não consigo assim, bater o olho e dizer ele compensou, mas só fico preocupado em relação ao que o Lisandro comentou, para a gente também não cometer a gafe de pedir para a unidade de origem olhar, fazer diligência em relação ao que já foi concedido, né, pela DRJ, só para a gente tomar esse cuidado ali no texto, né. Tá, não pode deixar. De repente, só olhar quais desses DARFs já aceitou, né, para ficar mais objetivo e não parecer assim que a gente também não olhou aqui. A DRJ já deu e a gente está mandando fazer diligência em relação àquilo. Né? Sim. Debate, senhores, dúvidas? Não? Então, eu acho que teria que especificar, porque é como se fosse assim, apesar de tudo que a DRJ já reconheceu, o contribuinte ainda insiste, digamos, que pelo que eu estou entendendo, naquele ponto da compensação da estimativa de 95 lá com um saldo negativo de 94. Então, assim, é como também o presidente falou, especificar exatamente o que não restou comprovado e que ele teria o início de prova ali, né, tem uma documentação que não está muito visível, e é como se fosse assim, diante de tanta coisa, digamos, que teve que ser comprovado, porque isso era só um dos pontos, um dos anos, é como se a gente estivesse dando uma oportunidade para ele especificar mais. Ele fez uma juntada ali, mas ele não deixou bem claro. Então, a gente estaria dando mais uma oportunidade dele tentar esclarecer, né, e até juntar mais documentos em relação àquele ponto ali da compensação da estimativa de 95, né? Eu estou abrindo o recurso do contribuinte, né? Ele, de novo, vem e diz assim: no que tange a CSLL, a autoridade administrativa não localizou os pagamentos em seu sistema, simplesmente porque não houveram pagamentos, mas sim compensações, o qual sequer foi considerado pela autoridade administrativa consoante de documentação apostada nas folhas 484 e 485. Esse que ele simplesmente repetiu o que ele falou na manifestação de inconformidade, sendo que de pronto aqui o Lisandro já identificou que pelo menos um dos documentos lá para frente, né? Mas... de DARF tem mais de um. Tem uns 4, 5 DARFs ali. A DRJ considerou. Na numeração, a caneta, 486, 487 até 490. Está no voto da DRJ. Até 490. Fernando, estão pedindo para acessar meu VPN aqui. Tá. Faz assim. Não, deixa assim, deixa eles acessarem. Depois a gente dá uma paradinha aqui. Tá. É que a Bianca estava com aquele problema operacional ali, o pessoal do Cerco está tentando resolver no notebook dela, tá? Mas, aparentemente, então, todos esses DARFs foram considerados, né? Aqui na diligência, Fernando, aqui na diligência, eu vou, então, né, se a turma concordar, encaminhar para a diligência para análise desses 2 documentos, intimar, enfim, aquela questão toda que a gente coloca de praxe, e dos DARFs eu checo direitinho 1 a 1, mas a minha impressão é de que foram todos considerados pela DRJ, sim. Parece que sim, aí seria só, em relação àquela compensação, a gente pedir para ele, para a fiscalização, confirmar, até intimá-lo para ele demonstrar detalhadamente onde que ele compensou, dizendo assim, para dizer que o documento não está muito legível, então pedir para ele confirmar aquilo ali, e para a fiscalização analisar lá se estava disponível aquele saldo negativo mesmo que ele utilizou para compensação, né? Tá. Pode ser que isso tenha sido utilizado em outro momento, não tinha saldo negativo. Acho que fica bem pontual e os DARF já foram, né? Aparentemente. Sim.
Senhores, alguma divergência, então, em relação ao encaminhamento do voto da conselheira Bianca no item 65 para conversão do julgamento em diligência? Não. Acompanhe o relator. Concordo. Conselheiro Rosa, acompanha, Dornelles, acompanha. Conselheiro Lisandro? Concordo. Perfeito. Rogério? Concordo. Conselheiro com Giovana? a diligência. Concordo, de acordo. Conselheiro Lucas? Também acompanho. Certo, eu também acompanho. Então, item 65, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência. Vamos fazer o seguinte. O próximo item seria o 66 da pauta, de relatoria da conselheira Bianca. Pode ser que a gente tenha algum probleminha operacional um pouquinho mais... eu vou dar autorização aqui para o senhor processar minha máquina, se acontecer algum problema. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente segue, começa pelo 67, não, desculpa, 67 está retirado de pauta, depois nós temos o 68, que é da conselheira Giovana. Então, a gente deixa a conselheira Giovana aí relatando, e assim que tiver solucionado a questão ali da Bianca, se a Bianca tiver algum problema para acompanhar o voto da conselheira Giovana, a gente para, né? Mas, se for possível seguir, a gente segue nos votos da Giovana, e assim que tiver resolvido o problema operacional no notebook da Bianca, a gente retorna para o 66. Pode ser? Então, confirmando, item 67 da pauta, retirado de pauta, né, o processo foi retirado por solicitação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e o item, e agora a gente vai iniciar o julgamento, item 68, recorrente Consensus Comércio de Imóveis Limitada, de relatoria da conselheira Giovana. Está com a palavra, conselheira. Bom dia a todos. Esse processo é um processo que trata de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos por parte do contribuinte. Eu ia pedir que os conselheiros fossem direto para o voto, que eu faça um resumo. Então, trata, né, do processo de exclusão do Simples, porque o contribuinte possuía débitos em aberto. Na manifestação de inconformidade, ele alega que tinha regularizado naquele prazo lá dos 30 dias. A turma da DRJ julgou a manifestação improcedente porque não houve regularização e ele anexa um extrato que mostra que os débitos permaneciam em aberto após o referido prazo. O contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual preliminarmente argue violação do processo legal e ampla defesa, porque ele não teria tido ciência inequívoca acerca de todos os valores que constavam em aberto. Eu digo que tal argumento não procede, uma vez que o ADE, devidamente cientificado ao contribuinte, aí em novembro de 2015, lista expressamente os débitos que ensejaram a exclusão. E aí eu coloco a tela, que essa tela eu retirei do ADE, ou seja, o contribuinte ele teve ciência dos débitos que ensejaram a exclusão. Argumenta recorrente ainda que a situação econômica do país o atingiu, tornando impossível o cumprimento dessas diversas obrigações e declara que realizou o parcelamento dos débitos. Eu coloco aqui que, diferente do que ocorre nos dias de hoje, em que a pandemia ensejou por parte do governo federal a suspensão do pagamento de alguns tributos, não há, para o período informado, nenhum dispositivo legal que ensejasse a suspensão dos tributos em razão de situação econômica do país, né? A recorrente argumenta que parcelou, mas não informa a data que teria efetivado o parcelamento, né? Ele teria que ter regularizado dentro do prazo legal dos 30 dias. Eu cito aí o dispositivo legal. Analisando a documentação anexada ao recurso, porque ele anexa um documento que consta um recibo de adesão ao parcelamento do Simples Nacional, que teria sido protocolado em março de 2017, conforme informações no final do documento. Então, eu dou um print aí da tela e mostro que esse parcelamento foi feito em março de 2017. Constata-se, portanto, que o parcelamento foi efetivado muito após o prazo legal para regularização, prazo este que para o contribuinte encerrou-se em dezembro de 2015. Além do que, a relação de débitos parcelados não traz correspondência com aqueles que ensejaram a exclusão do contribuinte do Simples. A lista apresentada traz débitos com período de apuração de janeiro de 2014 a março de 2016, enquanto que os débitos que ensejaram a exclusão encontram-se compreendidos
no período de março de 2011 a junho de 2015. Em verdade, o próprio contribuinte parece reconhecer que não efetivou a regularização dentro do prazo legal ao defender a exiguidade do prazo de 30 dias, que é outro argumento desse. Sendo assim, o contribuinte não logrou êxito em comprovar a regularização dentro do prazo legal dos débitos que ensejaram sua exclusão e, portanto, há de ser mantida sua exclusão simples nacional. Voto por negar provimento ao recurso. Certo. Pesados, dúvida? Alguma dúvida? Alguém tem... Podemos proceder à coleta dos votos. É um processo extremamente fácil, né? A conselheira Giovana, digo, processo simples, né? Do simples, e é simples para a gente resolver. A conselheira Giovana está negando o provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge do voto da conselheira Giovana? Roberto, Lisandro, Dornelas, Rogério. Não, acompanho o relatório. Lucas, Bianca. Não, eu também acompanho. Então, fica o item 68 da pauta, recorrente a Consenso Comércio de Imóveis Limitada, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Façamos o seguinte, nós vamos interromper a gravação agora. Eu peço para a Val também interromper, que a gente depois fica com o nosso primeiro arquivo, os itens 1 e 2, que vai subir para o site, os itens 65, 67, que foi retirado de pauta, e 68, ficam nessa primeira parte, e a gente inicia uma nova gravação a partir do item 69. Depois a gente retorna para o 66. Val, pode interromper, por gentileza? Gravação interrompida.